Imagina só uma figura que, por milênios, moveu as peças no grande tabuleiro da história sem nunca ser vista. Uma personagem que protegeu os fundadores de uma das maiores facções de vampiros, orquestrou a queda de uma lenda e usou o próprio Drácula como seu peão principal. E se a facção mais misteriosa e, supostamente iluminada do cenário fosse, na verdade, uma das mais corruptas? E se toda aquela busca pela Golconda, pela transcendência, levasse um segredo podre, guardado a um custo terrível? Hoje a gente vai puxar esse fio. É isso aí. Nossa análise de hoje mergulha na história da Durga Sim, talvez uma das figuras mais enigmáticas e com certeza mais influentes do universo de Vampiro à Máscara. Com base nos materiais que a gente recebeu, vamos seguir a jornada dela, desde as origens como uma sacerdotisa mortal lá na Rússia Antiga, até se tornar essa Matusalém manipuladora. A missão aqui é entender como uma única personagem se tornou, assim, a arquiteta oculta de tantos eventos cruciais. A gente vai explorar o conflito dela de séculos com outra lenda, a Baba Yaga, e ver como as ações dela não só moldaram a Camarilla e o Sabá, mas também expuseram a verdade sombria por trás do Inconnu. É uma história de vingança, poder e manipulação numa escala de milênios. Certo, vamos começar do começo então. Rússia pagã, milênios atrás. O material apresenta pra gente uma jovem camponesa chamada ZGV, só que ela não era uma camponesa qualquer. Ela é descrita como lindíssima e, mais importante, uma sacerdotisa poderosa de um culto arcaico à deusa. O que é fascinante nesse ponto é o contexto da época, né? A magia era algo muito mais presente, mais palpável. E a ZGV era uma peça central nisso. Ela não era só uma líder espiritual, ela tinha dons místicos reais. Ela conseguia ver o futuro e, com isso, mediava conflitos que poderiam, destruir a região. O material cita um exemplo muito específico. Ela intermediou uma paz entre lobisomens, que provavelmente eram os presas de prata, e vampiros do clã Ravnos. Isso dá uma ideia do poder que ela tinha. Uma mortal mantendo a paz entre monstros. Isso já diz muito, né? Mas é claro que esse tipo de poder chama a atenção de monstros ainda maiores. E é aí que entra a Baba Yaga. Exatamente. A Baba Yaga, uma Matusalém Nosferatu, já via a Rússia como o quintal dela. Ela vê o poder da ZGV e enxerga ali uma ferramenta valiosa. Então, ela faz a oferta clássica. A imortalidade, o abraço, para que a ZGV a sirva para sempre. E, surpreendentemente, a ZGV recusa. Ela diz que quer viver o ciclo natural da vida e da morte em harmonia com a deusa que ela serve. Uma resposta bem nobre, mas que não deve ter agradado nem um pouco uma criatura como a Baba Yaga. Agradado é pouco. A Baba Yaga fica, furiosa com a audácia. E a vingança dela é terrivelmente poética e cruel. Ela lança duas maldições. A primeira é pessoal. ZGV, a jovem lindíssima, é amaldiçoada com a aparência de uma velha decrépita. Uma ilusão permanente. Ela se olhava no espelho e viu o que mais temia: a velhice, a decadência. Só que de forma artificial. Nossa, é uma tortura psicológica. Mas a segunda maldição é ainda mais devastadora, pelo que eu entendi. Muito mais. A Baba Yaga amaldiçoa a própria terra da ZGV, a mãe Rússia, a sofrer com guerras e conflitos sem fim, até que todo o povo dela, todos os seguidores da deusa, fossem exterminados. E a maldição se cumpre, de forma brutal. Com a chegada do cristianismo na região, os cultos pagãos são caçados, aniquilados. O povo da ZG é massacrado, suas crenças são apagadas. E ela assiste a tudo impotente, vendo a maldição se concretizar. Ela se torna a última do seu povo. Que cenário desolador! E é nesse momento de fraqueza total que a Baba Yaga volta, né? Pronta para dar o golpe final. Exato. Ela volta para transformar a ZG à força. Mas aí acontece uma virada na história. Os vampiros Ravnos, aqueles que ela tinha ajudado, lembram da dívida que tinham com ela. Usando os poderes de quimerismo, eles criam uma ilusão gigantesca de um exército cristão atacando a Baba Yaga.
No meio do caos, eles conseguem resgatar a ZG. E, para salvá-la da morte e talvez quebrar a maldição, eles a transformam. Dão a ela o abraço que ela tinha recusado. A ZG morre e renasce como Durga Sin, uma vampira do clã Ravnus. E nesse momento, a sacerdotisa que pregava o ciclo natural vira uma imortal movida por um único propósito: vingança. Começa ali uma guerra fria que duraria séculos, travada nas sombras, com o destino de nações e seitas como meras peças no tabuleiro. Certo. É aqui que a parada fica complexa. Com os seus dons proféticos agora, turbinados pela imortalidade, a Durga Sin deixa de ser vítima e se torna grande manipuladora. E numa escala que é difícil de compreender. Ela não está só se defendendo, ela está moldando o futuro. O material que a gente analisou é claro. Ela prevê a formação da Camarilla, a grande seita dos vampiros, e age para garantir que ela sobreviva. Secretamente, ela protege os fundadores da seita dos perigos da Inquisição. Peraí, isso é uma ironia gigantesca. A seita que se orgulha da sua ordem, da sua estabilidade, a Camarilla, deve a própria existência a uma Ravnus, um clã que eles desprezam e consideram párias, mentirosos, agentes do caos. Isso, envenena a fundação moral da seita desde o começo, não? Exatamente. E esse é o gênio da manipulação dela. Ela não apenas move eventos, ela corrompe a própria identidade dos seus aliados e inimigos. E não para por aí. Quando o Sabá surge como grande inimigo da Camarilla, é ela quem, por trás dos panos, incentiva a guerra entre as duas seitas. Mas isso não parece arriscado demais? Colocar as duas maiores facções num conflito eterno poderia sair do controle? Qual era o objetivo dela com isso? Só o caos ou tinha algo maior? O propósito era manter todo mundo ocupado. Enquanto a Camarilla e o Sabá se esgotavam numa guerra sem fim, ninguém prestava atenção no que ela realmente estava fazendo na Rússia. Ela apoia os Brujá para que eles tomem o poder no país, transformando a terra natal dela num país vermelho, um bastião vampírico. Ela estava, na prática, reconquistando sua casa, não com exércitos, mas com influência política. Tudo isso enquanto a Baba Yaga dormia em torpor. Ela estava preparando o tabuleiro para o confronto final, peça por peça, ao longo de séculos. E essa preparação é o próximo ponto-chave, né? A Durga Sin sabia que no fim dos tempos a Baba Yaga ia despertar, e ela se preparou para isso. E, de novo, ela não age diretamente. Ela usa os outros como suas armas. Ela une as diferentes tribos de lobisomens da Rússia. Criaturas que normalmente se odiariam e odiariam qualquer vampiro. Ela os alimenta com informações, dicas, profecias e os guia para destruir, um por um, todos os servos e fontes de poder da Baba Yaga. Ela transformou os maiores inimigos dos vampiros no exército particular dela. Isso é impressionante. É mais do que isso. O material sugere que os lobisomens fizeram 90% do trabalho pesado. Eles derrotaram dragões, demônios, magos poderosos que serviam a Baba Yaga. Quando a Semana dos Pesadelos acontece e o antediluviano Ravnus desperta, a Baba Yaga já está enfraquecida, com seu poder minado por décadas de ataques. Ou seja, a queda de uma das maiores lendas do mundo das trevas não foi um evento isolado, foi o resultado de um plano de séculos. Exato. A análise nas fontes sugere que, se não fosse pela campanha de desgaste da Durga Sin, a Baba Yaga teria tido poder suficiente para, talvez, destruir o próprio antediluviano que a atacou. A história poderia ter sido outra. Esse nível de planejamento estratégico, de conectar narrativas complexas, de prever resultados com séculos de antecedência, sinceramente me lembra muito a mentalidade de quem se aprofunda em RPG. Sabe, aquela capacidade de gerenciar sistemas complexos, de pensar em múltiplas camadas. Geralmente é um perfil de gente mais criativa, inteligente, muito envolvida com leitura. É uma conexão interessante, sim. Esse perfil analítico que consegue conectar informações diversas e tem a dedicação para entender sistemas complexos é exatamente o que se precisa para estudos de alta performance. Não é só sobre decorar, é sobre entender a lógica por trás, seja num jogo ou na vida real.
Exatamente. É o mesmo tipo de músculo mental que se usa para se preparar para um vestibular concorrido, um concurso público, uma prova militar, a OAB ou residência médica. É a capacidade de ver o todo e, ao mesmo tempo, os detalhes. É uma habilidade valiosíssima. A capacidade de organizar conhecimento e aplicar de forma estratégica é a chave. Sem dúvida. E se alguém que nos ouve se identifica com esse perfil e é estudante, querendo levar essa habilidade para o próximo nível, tem um caminho. É só entrar em medcolb.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. Fica a dica. E voltando para a mestra da estratégia, a Durga Singh. Depois de minar sua maior inimiga, ela ainda tinha sua maior criação para colocar em jogo. Um príncipe mortal chamado Vlad Drácula. Sim, o Drácula. O material detalha como o pai dele, numa carta, o instrui a procurar por uma mulher misteriosa chamada Durga Singh. É ela quem o encontra no exílio, guia os primeiros passos dele, o ensina sobre o mundo sobrenatural, ela basicamente o treina. E não é um simples aconselhamento, é manipulação pura. Ela orquestra eventos para que o Drácula seja encurralado pelos inimigos e não tenha outra escolha a não ser transformado em vampiro por um tzimice específico, um tal de Lambak. Tudo foi um plano dela desde o início. Ela não encontrou um peão, ela forjou a arma perfeita. Alguém com um pé na nobreza mortal, no clã tzimice e com potencial para influenciar o mundo. E que arma ele se tornou, e depois de se envolver com a Camarilla, com o Sabá, o Drácula começa a buscar um caminho mais espiritual, a tal da Golconda. E claro, procura sua antiga mentora, Durga Singh, e ela o aponta para uma facção reclusa e misteriosa, o Inconnu. E é aí que vem a grande revelação. Ela conta para ele que, sem que ele soubesse, ele já trabalhava para o Inconnu há anos. O castelo de Unedoara, o lugar onde ele aprendeu segredos místicos, era na verdade a sede principal do grupo. Eles o estavam observando e usando o tempo todo. Uau! Então o Drácula, o grande manipulador, era ele mesmo um fantoche? E ao ser finalmente aceito no círculo interno do Inconnu, ele descobre a verdade por trás da fachada de iluminação e sabedoria? E a verdade é chocante. Ele esperava encontrar filósofos, sábios buscando a transcendência, mas o que ele encontra no coração da organização mais reclusa do mundo não é iluminação, é um segredo podre. Que segredo é esse? Durante a revolta anarquista, séculos antes, o líder do Inconnu, um Matusalém Ventru chamado Creteus, estava desesperado. O castelo deles ia ser destruído. Para proteger a si mesmo e aos seus seguidores, ele fez um pacto com um demônio, um anjo caído chamado Nicanor. Na sua essência, o Inconnu, o farol da sabedoria vampírica, é uma seita infernalista. Peraí. O tempo todo a imagem deles era de monges reclusos, buscando se livrar da besta, mas na verdade eles são reféns de um pacto demoníaco. Isso é uma reviravolta inacreditável. Toda a reputação deles é uma farsa construída sobre o medo. Uma farsa mantida com sangue. O pacto exige um preço. Todos os anos, os membros do Inconnu precisam realizar sacrifícios do seu próprio sangue, seu vite, para alimentar o demônio e manter a proteção que os esconde do mundo. Todo o ideal de pureza espiritual foi trocado pela sobrevivência. Então, vamos amarrar as pontas. Temos a Durga Singh, a sacerdotisa amaldiçoada que se tornou a mente por trás da ascensão da Camarilla e da queda da Baba Yaga. Temos o Drácula, sua maior criação, um peão que se tornou rei em vários tabuleiros só para descobrir que era peão num jogo ainda maior. E, finalmente, o Inconnu, revelado não como um grupo de sábios, mas como uma seita desesperada que vendeu a alma para sobreviver e viveu uma mentira por séculos. Fica claro que a história que a gente conhece do mundo das trevas é só superfície, né? Por baixo há um jogo de manipulação que se estende por eras, com a Durga Singh como uma das principais jogadoras, sempre movendo as peças para um objetivo que só ela conhece. E o detalhe mais assustador que o material nos deixa: ela sobreviveu à Semana dos Pesadelos, o evento que dizimou o clã dela.
Agora, sem sua maior rival no caminho, ela está finalmente livre para executar seus planos finais. O que nos leva a um último pensamento provocador para fechar. O material menciona que a Durga Sin forjou uma espada especial para o Drácula. Uma arma mística com o poder de destruir permanentemente a linhagem do clã Tzimisce. Mas o Drácula, na época um vampiro jovem, impetuoso, cometeu erros e não seguiu o plano dela à risca. Isso deixa uma pergunta no ar, não é? Exatamente. O que teria acontecido se ele tivesse usado aquela espada como ela planejou? A história do mundo das trevas poderia ter sido radicalmente diferente. Uma de suas maiores e mais aterrorizantes facções, o clã Tzimisce, poderia ter sido varrida do mapa antes mesmo de atingir o auge do seu poder. Fica a reflexão sobre como um único desvio no plano de uma Matusalém pode alterar o destino de todos.